Buenas, mundo! Primeiro oráculo de 2024, basicamente um ritual. Eu sou Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa da Mercúria, abrindo caminhos para o oráculo semanal de 1º a 7 de janeiro. Começando hoje, dia 2, para aproveitar essa malemolência, este aporte energético que Mercúrio agora direto nos traz. E aí eu falei aí esses dias, boa noite, Fábio, boa noite para quem vai chegar agora. Eu falei esses dias que o oráculo semanal ia sair quando eu quisesse, quando a equipe e a Mercúria quisesse. Não imaginava que seria às 10 da noite de terça-feira, mas aqui estamos para deixar gravado e ancorado essa energia que veio aqui na preparação e no ancoramento agora. Então vamos lá. Muito especial será na sexta-feira, que eu vou fazer, sexta-feira, dia 5, que eu vou fazer uma live com o Hector sobre Plutão em Aquário. Plutão vai ingressar em Aquário e vai trazer esse movimento de consciência e alta tecnologia consciencial. E a gente vai falar sobre a perspectiva de 2024. Então, eu vou deixar para aprofundar essa natureza edificante dessa vibração de Plutão em Aquário, essa força que vai estar rolando ali mais ou menos junto quando o Sol ingressar em Aquário. O Sol ingressa em Aquário ali no dia 20 de janeiro, dia 21 Plutão ingressa em Aquário e na sexta-feira, então, eu vou aprofundar fazendo essa live em dupla com o Hector Otton. Acho que chamo ele aqui pelo meu Instagram mesmo e a gente vai olhar para isso. Mas aqui a gente já tem uma palavra-chave para ir incorporando aos poucos essa consciência que 2024 vai pedir de forma muito rica e abrangente em várias etapas, e a gente vai ter tempo para falar disso, mas a palavra tanto desse céu do momento quanto do oráculo da semana é consciência. E consciência é energia. Quando a gente tem consciência de alguma coisa, a gente tem energia para lidar com aquela situação. Então, a consciência, ela é um fenômeno interdependente da manifestação daquilo que a gente chama de pura vida acontecendo. E quando a gente tem essa energia de pura vida acontecendo, a gente tem uma força motriz criadora de energia para um objetivo. Então, para tudo aquilo que a gente tem consciência, que a gente toma consciência, aquilo está embutido um objetivo, que é o objetivo da gente evoluir, que é o objetivo da gente existir em tudo. E o objetivo da gente evoluir, da gente crescer, das situações passarem dos estágios de sonolência para chegar nessa consciência realmente das coisas como elas são e como elas se manifestam através da vida, é essa força da gente existir em tudo, que traz satisfação. Então, quando a gente se encontra numa situação, quando a gente se realiza em algo, quando algum assunto vem à tona, vem para a consciência, em um grau ou outro a gente está ali nutrindo uma satisfação pela vida. E isso é um aporte energético para a gente lidar com todas as demandas e variantes que vêm pelo ano de 2024. A satisfação, ela é primordial para que a gente consiga rodar essas engrenagens de materialização, cujo objetivo é evoluir, é sair dos lugares onde estamos estacionados há vidas e há muitas, não só muito tempo, mas há muitas variantes em tantos outros assuntos para evoluir e se satisfazer e levar essa satisfação para o mundo. Então, a gente pode imaginar esses graus de consciência basicamente em 3 etapas. O primeiro estágio de consciência é da não consciência. É aquele
soninho profundo, aonde a gente de alguma forma não consegue se enxergar como um indivíduo, como alguém que tem essa força criadora. Então, existem muitas faixas vibracionais de acontecimentos, eventos, seres que estão nesse nível de dormência profunda. E aí, dentro dessa área aí do autoconhecimento, a gente fala tanto desse despertar de consciência, mas até mesmo com os recursos de autoconhecimento que a gente tem disponível, a gente acaba dormindo no ponto para situações muito práticas. Então, para que servem os recursos, os conhecimentos, se é para a gente continuar dormindo no ponto, não é mesmo? Então, aí que vem a demanda. Quando a gente começa a ver, a gente já não pode mais desver. E aí a gente entra num segundo estágio de consciência, que é a responsabilidade. A partir do momento que eu me entendo como gente, como ser humano adulto, eu tenho responsabilidades para comigo e para o meu entorno. Então, esse nível de consciência onde a gente vai adquirindo essa formatação da responsabilidade, onde a gente passa a se responsabilizar por tudo que nos acontece, por tudo que emitimos, é que vai trazendo esses outros níveis e subníveis de consciência, que aí entra essa consciência cósmica, universal, essa conexão de tudo que existe é um reflexo meu. Estamos todos dentro de uma mesma engrenagem. Então, do sono para essa consciência universal acontece muita coisa, acontece muitas demandas. E esse é o processo que coletivamente a gente vai entrar de cabeça com esse Plutão direto em Aquário, que eu vou falar com o Hector sobre na sexta-feira. E a grande questão é, bom, se temos aí esses estágios, vamos começar a pincelar que nível de consciência a gente já entra no ano de 2024. Lembrando que o ano de 2024, astrologicamente falando, só realmente inicia quando temos o ano novo astrológico, que é em março, dia 21 de março, quando seguimos pela rota zodiacal e vamos lá para o marco zero, quando o Sol ingressa em Áries. Então, nosso ano novo, de sentir realmente que o ano começou, não é só porque é depois do carnaval, mas de fato a gente tem esse ensaio, esse preparo, com uma série de trânsitos muito generosos para a gente ir se reorganizando e aumentando o nosso nível de consciência e de responsabilidade, para chegar ali nesse ano novo astrológico com um pouco mais de noção de onde estamos pisando e para onde vamos, qual é o objetivo, evoluir os assuntos que viemos trabalhando. E agora, hoje, dia 2 de janeiro de 2024, Mercúrio já não está na sua retrogradação. Mercúrio fica direto agora, depois de ter retrogradado, depois de ter feito aquele belíssimo alinhamento com Marte em dezembro. Ele vai preparando esse campo para Plutão, ele vai puxando agora Marte para também entrar em Capricórnio, puxando num sentido simbólico, metafórico aqui, né? Porque Marte vai entrar em Capricórnio daqui 2 dias, no dia 4 de janeiro. E Marte em Capricórnio é, bora trabalhar? Se você não tem consciência de como é que tá a energia que você tá aí colocando no mundo, como é que estão as suas manifestações na vida, Marte em Capricórnio chega e fala, vamos organizar isso e é agora. Então, a gente ainda tá aí nesse estágio de muitas coisas dormentes, na sonolência, ressaquinha, uma coisa meio cansadita. Porém, contudo, todavia, esse movimento já dessa semana vai fazer com que a gente comece a se preparar para
Se a gente sentiu que 2023 foram muitas vidas, 2024 vai ser um acréscimo de. Então, a gente tem muita vida para acontecer pela frente. Em 2024, a gente tem muito trabalho. E já começa, então, com Marte entrando em Capricórnio, colocando realmente as suas ferramentas na mesa e falando, bom, o que temos de recurso é isso e a gente vai agir com o que a gente tem. Nessa semana também a gente tem a Lua minguando. Ainda tá cheia, já minguando aqui. O que essa Lua minguando vai passar por vários signos, vai fazer uma grande depuração. O que ela vai estar ali de pano de fundo emocional trazendo? Cortes. Cortes sutis, cortes não tão sutis, mas principalmente atente-se para que é isso no lugar emocional, do que temos consciência ou não. Cortes de situações, sentimentos, percepções que nos aprisionam e adoecem há anos. Diria assim que são situações e escolhas que nós fizemos ali meados de pandemia. Fizemos essas escolhas, parecia muito bem-vindo, parecia fazer muito sentido para toda a formatação coletiva e de relacionamentos que vivíamos, e passaram-se 4 anos e agora aquele desenho de vida passou a ser uma prisão, não é mais um desenho, não é mais uma organização, não é mais algo harmonioso e saudável para continuar vivendo. Isso se tornou um aprisionamento. E tudo que a gente passa muito tempo aprisionado, sem a consciência de que estamos aprisionados, quando tomamos um pouquinho de responsabilidade e tentamos movimentar essa dinâmica de aprisionamento, seja para consigo ou para com os outros ou vice-versa, a gente percebe que tem uma doença ali para ser trabalhada. Então, essas escolhas feitas lá atrás, mais ou menos 4 anos atrás, ela vai ter como se fosse essa raspagem, assim. Esse corte ele pode ser incisivo, ele pode ser uma raspagem emocional que acontece numa depuração aí ao longo dos próximos dias. Isso com o trânsito de Marte, porque Marte vai chegar em Capricórnio e ele já vai começar a trocar uma ideia ali frequencial com Netuno, com Saturno e com Júpiter. Então, basicamente, Marte vai falar, a gente vai resolver o que precisa ser resolvido. Eu quero soluções, eu quero energia de Capricórnio a todo vapor. Então, ele fica ali do dia 4 de janeiro até dia 13 de fevereiro, um tempo razoável para a gente começar a mensurar o que são essas resoluções. Primeiro, quando Marte entra em contato com o Netuno, ele vai pedir para que a gente entre nesse universo das águas, consumindo mais água, mas entendendo também que aquilo que a gente consome através das nossas emoções, aquilo que a gente consome através dos alimentos, daquilo que a gente ingere, pode nos contaminar. Então, é raro, mas acontece muito. É muito comum, então, quando esse Marte e esse Netuno se encontram no coletivo, a gente tem aquelas questões assim de intoxicação alimentar, reações alérgicas, aquele sono emocional, aquela coisa assim que dá aquela bagunçada. Vocês podem colocar tudo na conta das festinhas de final de ano, ou vocês podem olhar por uma outra consciência que traz também um tantinho de frustração, porque sensibiliza para essas questões emocionais que ficaram ali estacionadas, que ficaram no soninho. Então, quando a gente começa coletivamente a acordar, peraí, já estamos em 2024, vamos que vamos, temos que fazer aqui um tantão de coisa, isso começa a gerar essa reação do corpo. Então, é bem natural que a gente possa passar aí por eventuais expurgos fisicamente ou emocionalmente, e aí se vier a vontade de chorar, de renunciar aos papéis que se assumiu, que se assinou, e vier uma pressão, às vezes a pressão até cai, né?
com essa energia toda, aquele sono profundo, é o sono emocional, é o soninho de que você só consegue organizar tudo que tá aqui acontecendo no campo a hora que você dorme. Então pode dormir mais, pode rever como é que tá as rotinas de sono, pode rever como é que tá essa alimentação. Vai fazer com que esse corpo possa se reorganizar e se reajustar para uma demanda diferente que vem. Porque se a energia cai, a pressão aumenta. Então isso acontece no nosso corpo, principalmente onde tem mais contaminação, que é no nosso corpo emocional, o nosso corpo mental inferior, que é lá onde a gente vai vasculhar quando a gente vai fazer terapia, quando a gente vai fazer terapia integrativa. Noite, Lili, que bom que a gente chega assim também de noite e se encontra. E aí essas energias, conforme elas vão caindo e a pressão vai aumentando, vai também gradativamente fazendo esse equilíbrio de tomar consciência de coisas que, se não fosse o corpo gritando, não seria visto como algo palpável e necessário de ser trabalhado já nos primeiros dias de 2024. Quando Marte vai fazer, então, essa prosa com Saturno, ele vai densificar, ele vai trazer isso aqui um pouco mais difícil, ele vai trazer os efeitos colaterais. Para quê? Para a gente mudar nossos planejamentos, para a gente começar a entender que para expandir, para crescer, para levar essa energia de consciência para o nosso objetivo de evoluir, seja lá no que for, a gente precisa vencer algumas demandas internas. E isso exige um tanto de administração para recuperar a energia que nos é vital para lidar com qualquer assunto ou questão que esteja permeando. Então, o que isso gera, né? Depois que a gente densifica, planifica, ilumina, vence demanda, administra, recupera força, vai amadurecer e vai resolver. Não tem como a gente chegar em resoluções que realmente sejam plausíveis, que sejam bem administradas nessa terceira dimensão, se a gente não amadurece emocionalmente para algumas questões. E aqui a gente está ainda numa encruzilhada, ou seja, existem dúvidas de se eu vou por esse caminho, se agora é a hora, será que eu faço isso? Então começa a entrar nesse tipo de planejamento agora, enquanto as coisas realmente não estão pirilampas pulando aí na mesa de trabalho consciencial, né? Agora dá tempo de olhar realmente para aqueles objetivos. No que eu quero evoluir? Como é que eu posso administrar isso na real? Que tipo de energia eu estou precisando recuperar? Que não adianta eu querer fazer algumas coisas que se a minha energia está presa lá atrás, ou se eu estou caída, morta, sonolenta, sem capacidade cognitiva para lidar com alguns assuntos, não adianta eu colocar no meu plano de administração aqui, planificar tudo aquilo e olhar frustrada que não dá conta. Então, essa densificação que Marte começa a criar com Saturno é para depois fazer esse encontro com Júpiter, e aí então começa a história de abrir caminhos, né? Então, essa semana é uma semana que a gente vai poder observar com bastante consciência, de novo é a palavra, observar tanto nos acontecimentos, naquela frase que você escuta, naquela informação que vem ali, parece que é do nada, para que a gente consiga ir desenhando essas resoluções, que não são apenas resoluções de ano novo, são resoluções evolutivas, são resoluções que nos competem, são coisas que a gente precisa encarar de uma vez por todas. Então, observem esse céu do momento, observem as suas responsabilidades consigo. E dia 6 de janeiro, o evento especial é que comemora-se o dia da astróloga, dia dos astrólogos, é o dia da gente honrar todas essas traduções e linguagens que chegam do céu. Então, no meio desse céu todo, a gente está também comemorando algumas coisas e situações, pelo menos eu estarei.
Aí a gente vai perceber que dentro dessa linha do tempo, que na verdade é uma grande espiral, tudo isso aqui que a gente está vivendo nessas primeiras semanas de 2024 vão ter uma enorme força motriz para 2026, que é quando realmente a gente tem esse Plutão em Aquário no coletivo, trazendo essa grande transformação. A gente não tem nem ideia do que vai ser a humanidade em 2026, mas isso é papo para eu aprofundar com o Hector nas sextas, 19 horas, e para a gente ir falando disso aos poucos, com calma, porque é muita transformação que vem pela frente. Vamos para este oráculo semanal, então? Chuva de corações para quem tá aqui, então, para minhas farofinhas de dendê. E aí a gente vai para esse oráculo semanal olhando para a carta central. O que centraliza a gente? O que vai ancorar a gente para botar o pé realmente no caminho que a gente quer? Aí é a carta da consciência, tá? Olha só como é que é a energia da consciência acontecendo na vida. Energia da consciência. A sua consciência pode estar no piloto automático. Agora é hora de usá-la voluntariamente para perscrutar e compreender outros seres. Por meio da consciência, a vida adquire inteligência por meio dela mesma. Examine os seus padrões de vida e da vida, as cores, as formas, os sons, os gestos, tendo em mente que tudo está espelhado em você mesmo, como um desdobramento da evolução. Talvez você se dê conta agora de uma certa parte de um problema no qual está envolvido ou examinando. Mantenha a atenção mais desfocada, como se você estivesse fitando uma parede branca. Deixe simplesmente a mente aberta, mantenha essa mente aberta, sem se concentrar nesse objeto, pelo maior tempo que puder. Agora, o que surge na sua consciência? Não julgue, não censure, nem deixe a mente divagar em busca de explicações. Apenas testemunhe a consciência. Então, né, a demanda ali de Marte fazendo as suas processos já era justamente essa, observar os acontecimentos, entendendo que sim, ações serão necessárias, mas testemunhar a consciência. Tô vendo isso, deixa eu continuar vendo. Porque isso é muito importante para a gente manter esse estágio de responsabilidade e não cair de novo num estado de latência dormente, de você começa a ver, começa a dar, meu Deus, vou desmaiar, ai, não posso lidar, ai, não queria estar vendo, não queria saber. Olha, e olha de novo. E fique consciente das outras pessoas por intermédio de si mesmo. Então, visualize e sinta a consciência dentro da sua mente, do seu coração e do seu corpo todo. A consciência diz: contemple os outros por meio de si mesmo. Transforme a ignorância inconsciente na consciência de que todo o universo está vivo e consciente. Sinta toda a evolução como a sua linguagem ancestral. E a afirmação que essa carta traz é a seguinte: por meio da consciência, eu participo da inteligência universal. Então, quando a gente fala aí desse processo, hoje a gente vai fazer um tabaco na live, é isso mesmo, gente. Quando a gente fala desse processo por meio da consciência cósmica, que fica essa... é tanta bobagem assim que eu realmente dei uma bela de uma cansada em 2023, né? Tanto tempo trabalhando dentro dessa linha de autoconhecimento, aí fica essa história de despertar de consciência universal, de coletivo, e aí vem toda essa segregação, esse monte de discurso que vai separando as pessoas, mas quando a gente fala de por meio da consciência eu participo da inteligência universal, essa afirmação aqui, ela contém códigos muito importantes para a gente entender que o nosso
primordial papel é ter uma observação muito abrangente para a gente sair primeiro do piloto automático. Porque não adianta a gente entrar em pautas, em discursos ou em ações mesmo coletivas, e principalmente as pessoas que acabam trabalhando dentro dessa política, dentro dos assuntos que estão aí voltados para essa evolução coletiva, ou pretendem estar. E não adianta a gente fazer isso sem sair do piloto automático, né? A sua consciência, se está nesse piloto automático, ela precisa primeiro se voluntariar à consciência individual para chegar nessa coletiva. Para compreender outros seres, a gente só consegue realmente entrar nesse estado de conexão, assim, de tô entendendo o que está acontecendo. Quando a gente ultrapassa essa ansiedade de julgar, de querer entender, de querer ter razão, de censurar, isso aqui não pode, porque isso aqui vai contra os princípios, entender realmente essa consciência como um valor central para todas as outras coisas, para todas as outras formas inteligentes da gente se comunicar, da gente se relacionar, da gente falar, inclusive, da espiritualidade de uma forma onde a informação chegue, onde a informação não confunda mais, onde a gente pare de se distrair com essa camada que fica no meio, né? Esse julgamento e essa censura consigo e com o entorno, querendo entender, querendo explicar, isso aqui na minha vida tá acontecendo por causa disso e daquilo. É mesmo? Então, vamos olhar para isso assim como um tema central desta semana, destes próximos dias, porque na nossa mochila a gente tem bagagem de 2023 para botar no chão. O que temos na nossa mochila? A gente olha para o nosso baralho cigano e o que a gente tem na nossa mochila, veja só, é a mesma coisa que a gente tinha semana passada. Semana passada era 2023. Então, tabaquinho para terminar esse ancoramento aqui. Fale, Lion. Vamos participar, Lion. Lion finalizando sua recuperação. Venha, neguinho. Isso. Então, o que a gente tem na mochila aqui dessa... Sim. O que a gente tem na mochila dessa última semana foi a carta de caminhos, que se vocês viram o oráculo passado, no baralhinho cigano, tiramos a carta dos caminhos e tava falando o quê? Olha a curva! Olha a curva! Esse caminho pelo qual estamos indo há tantos anos, há tantos tempos, pode já não ser mais o caminho que a gente segue em 2024. Esse relacionamento que você tá, essa forma de trabalhar, esse entorno, essa casa, essas coisas, esses caminhos que foram sendo tomados. E agora a gente pode começar, de fato, a olhar para esses caminhos de uma forma que escolhas sejam necessárias. Escolhas, elas geralmente, antes de acontecer, elas criam uma bifurcação, a gente depara com a encruzilhada, com a bênção da encruzilhada, porque o caminho que a gente tá já é duvidoso, né? Então vem aquela dúvida de para onde eu vou, onde eu tô, para onde você vai seguir a partir do momento que você toma consciência e se responsabiliza posteriormente pelas próprias escolhas imaturas. Escolhas imaturas. Com o que você amadureceu nos últimos anos, é muito importante se responsabilizar também por esse amadurecimento, entender que agora a gente pode rever com alegria
com positividade. Que bom que eu mudei a rota. Que bom que agora eu posso escolher diferente. Que bom que hoje eu não sou mais a mesma pessoa, eu tenho a mesma consciência, o nível de consciência, o gradiente cognitivo que eu tinha lá quando eu fiz aquelas escolhas no início da pandemia, porque era o melhor naquele momento. Agora eu vou duvidar disso aqui. A dúvida, ela recicla as nossas crenças, ela recicla aquilo que a gente sabe da gente mesmo, até certo ponto. Até a gente colocar aquela dúvida do caminho a seguir, do caminho a continuar e dos ajustes de rota necessários a se fazer, para começar a agir com mais maturidade, né? Porque a gente vai ter que ir adiante com um tanto de coragem ou não. Esse avante que eu sempre falo no final daquilo que eu falo, ele contém essa energia, essa vibração de com coragem ou não, é pra frente. E essa carta dos caminhos na mochila, vindo na sequência, para quem tá aqui acompanhando os oráculos, para quem vai se norteando de alguma forma pelo que eu trago aqui nesse espaço, vai entrar em ressonância com isso, vai ver o que faz sentido, levar adiante mesmo que não esteja com aquele tanto de coragem que achava que poderia estar. Porque quando a gente vai abrir caminhos para olhar pelo que vem para frente, a gente tem uma raposa. Aí vocês vão lembrar, primeiro, da raposa simbólica aí de filmes e desenhos, né? Dentro das histórias, das mitologias. O que a gente tem? A raposa na espreita, mas a raposa, ela tá na espreita e ela vem ali como uma oportunista porque ela tem qualidades para fazer aquilo. Então, vamos olhar primeiro para essa abertura de caminhos que a simbologia da raposa nos traz. Seguinte, a raposa é rápida. Então, tem situações que a gente acha que a gente vai ter que se preparar aí para além de alguns dias e de repente não. Você pode ter que agir de forma rápida, mas essa forma rápida, na verdade, ela já foi premeditada. Ela já tem uma estratégia. Então, é esse arquétipo da raposa esperta, né? Ela é esperta, ela é rápida, mas ela é cautelosa também. Ela age de uma forma muito concentrada. E aí isso traz uma certa contradição para alguma situação que precisa se resolver aí no caminho. Porque a contradição é que a gente usa essas qualidades para se tornar independente de algo. Então, se a gente precisa tomar algumas mudanças de rota, alterar o roteiro, alterar o script, alterar o caminho, as coisas estavam vindo por aqui, agora eu vou precisar fazer uma bifurcação, eu vou ter que agir por novos caminhos. E nesses novos caminhos, eu não sou a mesma pessoa que caminhava naquele outro caminho. Isso parece muito óbvio, mas a gente só percebe a densidade e a força disso quando a gente está caminhando. E aí a outra contracenação ali dessa raposa vindo como abre caminhos dessa primeira semana de 2024 é aquela tensão. Se você incorpora antes as qualidades de uma raposa, quando alguém vem falando mole com você, de galanteio, sussurrando, falando, ei, você não acha que você devia ir por ali? Você não acha que você não tá pronta? Você não acha que não sei o quê? Ah, eu tenho uma coisa boa aqui. Eu tenho uma solução mágica para os seus problemas. Se alguém vem se vestindo de raposa, você já tá com a sagacidade dela. E aí, isso é um grande
uma grande blindagem. A gente entender que a partir do momento que a gente vai criar algo, que a gente tem o objetivo de evoluir em algo, a gente está criando também os nossos predadores, os nossos inimigos. E a gente precisa conhecer muito bem essa arte da guerra para agir com essa sagacidade, para falar, opa, tô te observando, lembra a observação ali do céu do momento, aquela coisa toda de Marte, encontrando Netuno, Saturno, depois Júpiter? Esse movimento que acontece em questão de dias, principalmente quando a gente olha para o céu da semana, a gente vai olhar para quê? Sexta, sábado e domingo, que é o desfecho, é o momento onde aquilo lá já se torna muito mais visível e materializável. Se alguém vem, então, eu tenho uma oportunidade aqui para você, eu tenho uma solução para você, você já está na sagacidade, você já entendeu como é que você precisa agir para não criar uma outra dependência. E essa é a grande chave, não somente para essa semana, mas para que a gente inicie o ano de uma forma muito mais consciente. Caminhos que me tornam mais dependente não são caminhos, são miragens. E a raposa, então, ela aparece justamente nesse momento da encruzilhada, quando a gente sabe que a gente vai ter que fazer uma mudança, sabe que vai ter que peitar uma situação, sabe que vai ter que tomar uma decisão, sabe que vai ter que mexer os pauzinhos por conta e risco, com a responsabilidade que nos é entregue pelo universo, e a gente tem aquela pode ter uma recaída ali, uma oportunidade de recaída, mas lembre-se, o objetivo para a gente evoluir é ir se tornando cada vez mais autêntico, autônomo e independente das situações que nos aprisionam emocionalmente. E para cada um essa informação funciona de um jeito. Então é por isso que a gente tem que entender muito bem como é que a gente funciona nas encruzilhadas, e para isso a gente tem uma vida que percorremos até chegar aqui em 2024, para entender o que você faz quando chega encruzilhado, qual é o padrão, o que fica ali, qual é o piloto automático, né, que essa carta da consciência coloca ali. Se agora é a hora de usar voluntariamente a nossa consciência para compreender a dinâmica com outros seres, vai ter que ser sagaz, vai ter que ser na malemolência, vai ter que se aprumar mesmo. E aí sim, trazendo hoje, especialmente, dia muito especial para abrir esse oráculo, porque hoje eu tive uma prosa riquíssima com a criadora do oráculo do baralho de Maria Padilha e da Tábua dos Reis, que é o oráculo do baralho de Tranca-Ruas. Tive uma prosa riquíssima com a Eliane Artman. E hoje eu honro muito ela ter canalizado esses baralhos que eu uso aqui nos oráculos e nos atendimentos, e trouxe os dois. Então hoje a gente recebe conselho do baralho de Maria Padilha e esse complemento do baralho de Tranca-Ruas. Por isso já vem o tabaco e aquela coisa toda. Inclusive, estou usando as vestes que usei no dia do encerramento do Laboratório Curadoria Amarcura, em que eu casei as mulheres, vocês que estão aí, mulheres do Amarcura, eu quero chuva de corações, porque eu estou aqui vestida com a minha roupa de, como diz a Lili, de padra, mas na verdade é de sacerdotisa casamenteira de si mesma, casei as mulheres com elas mesmas, e depois usei este vestido aqui no Ano Novo, para simbolizar, alquimizar todo esse processo, e coloquei ele de novo para ritualizar esse primeiro oráculo de 2024, e com toda essa elegância eu vou abrir esse oráculo para dizer o seguinte: o que temos, né? O tabaco eu tenho que ficar acendendo. Ainda tá em lua de mel com você, Michelle, mas isso é para sempre, minha filha, isso não tem volta. Depois que a gente casa com a gente mesma, o tesão por nós mesmas jamais se extingue, só aumenta, porque a gente entende que essa é a chave para a gente atingir os nossos objetivos e para a gente evoluir nessa vida de minhas deusas, não é mesmo?
sacerdotisa casamenteira, é isso que eu sou. Vocês podem me chamar de professora, vocês podem me chamar de astróloga, de taróloga, do que vocês quiserem, tudo bobagem. Na verdade, eu sou essa sacerdotisa casamenteira de vocês mesmos. Faço a ponte. E aqui, com o baralho de Maria Padilha, a gente vai olhar então para a carta de moedas e riqueza, carta de casamento, não é à toa, e surpresas. Paty vai estar querendo essa opção de casamento aí, Paty? Então já vou aproveitar aqui para, antes de falar do oráculo, falar o seguinte. Eu ia abrir o oráculo, e abrir o laboratório Curadoria Marcura agora em janeiro, mas a pedidos da equipe Marcura, vamos esperar o Ano Novo Astrológico. Então, no Ano Novo Astrológico, eu vou abrir mais um grupo de mulheres para a gente passar 6 meses juntas, estudando tudo que o Amarcura nos oferece de astrologia, de tarô e de percepções energéticas da porra toda. E aí, no final, a gente tem o casamento alquímico, sim. Então, Paty, vem comigo, venham todas. Então, assim, moedas, riqueza, casamento e surpresas. O que a gente vai olhar primeiro aqui? Moedas e riqueza vai falar, assim, dessa dinâmica na matéria. Vai falar dessa dinâmica na matéria. Porque a gente prospera na lança do caboclo. Acho que eu vou até finalizar cantando. Deixa eu abrir meu prompt aqui. Meu prompt, minha letra, que agora eu vou fazer oráculo cantando. Vou deixar aqui. É, isso mesmo. Finalizo cantando, porque a gente prospera na lança do caboclo. A gente prospera no tridente de Exu, a gente prospera na espada de São Miguel Arcanjo, a gente prospera no ouro de Oxum. Então, tudo que a gente realiza na matéria, não somente de riquezas materiais, de ouro, de moedas, de situações financeiras, está efetivamente entrelaçado com a nossa nutrição afetiva. Então, dinheiro e nutrição afetiva caminham juntos. Olha lá o que a gente tem que olhar com consciência para isso, né? Quando a gente olha para essa carta do casamento, para quem tá casado, para quem tá casada, vai olhar para isso e se perguntar se isso está compatível com a visão de prosperidade que se tem da vida, se isso caminha junto. Tá caminhando junto? Mas temos amizades, temos parcerias, temos uniões, temos sócios e situações ali que nos vinculam a essa energia. A gente casa com situações, com pessoas e com eventos por essa mesma frequência. Então é muito importante a gente olhar para esse movimento aqui. Segundo o baralho de Maria Padilha, se a gente tem surpresas aqui, né? Se uma lâmpada acende, teremos surpresas. Se temos surpresas, teremos surpresas. O que? Propostas que prosperam para mudar o rumo. Eu posso propor algo que mude o meu rumo. E a ideia do casamento alquímico é justamente essa. Independente de com quem eu esteja, onde eu esteja, com quem eu me vincule, manter a consciência de que eu posso sempre me propor prosperar e mudar o rumo para que as eventuais surpresas se manifestem. Ivan, que bom você aqui. Então, essas propostas, elas podem vir de encontro se a gente está alinhado nessa harmonização aí de o quanto minha visão de prosperidade material, minha visão de prosperidade afetiva está ali na mesma engrenagem, tá rolando junta, ou eu posso criar situações para passar a me surpreender e me abrir, me manter aberta e receptiva para que essas surpresas de fato se manifestem. Tinha algo aqui, ó, vou até dar uma olhada aqui, tinha algo aqui que eu tinha anotado dessa conversa que eu tive com a Eliane hoje. O dom da palavra.
né? A gente olha para situações, né? Uma das coisas do piloto automático é a nossa forma de se comunicar. Então, quando a gente tem essa tríade aqui de moedas, riqueza, casamento, surpresas, a gente pode começar a usar o dom da palavra consigo mesmo. Então, se tem uma coisa que é inegociável, é a forma como a gente fala com a gente mesma. Lembra de se abençoar quando começa o dia e quando finaliza o dia? Aqui, ó, essa cabecinha aqui de ouro, esse ori aqui, que é tudo, orienta. Precisamos dessa conexão primordial, se a gente está aí diante de situações que vão fazer com que a gente mude as rotas, para que a gente passe por essas encruzilhadas de uma forma muito mais consciente. Que a luz divina cubra você, que o seu coração se mantenha aberto e receptivo, que você se sinta vista, ouvida, aceita, que você encontre a sua paz em segurança e que na alegria as suas experiências mais delicinha te encontrem sempre bem. Firma esse rezo na sua cabecinha, porque é assim que a gente se prepara para começar e terminar os dias. E aí a gente vai olhar, terminando o tabaco e terminando o oráculo, para o oráculo, para o baralho da Tábua dos 6 com 3 cartinhas. Alianças e correntes, povo da noite, místicos e confirmação. Confirmando. É isso que Exu faz, né? Só confirma o que a pombagira fala. E as alianças e as correntes, né? Quem são os seus aliados, afinal de contas? São aliados ou você está acorrentado em situações que você julga ser os seus aliados? Pergunte para quem anda na noite espiralando por aí. Então aqui a gente vai trazer toda essa frequência de Exus e pombagiras, os ciganos e ciganas, os pretos e pretas velhos, os caboclos, aquela galera toda que está na linha de frente de tudo, que traz o fundamento das encruzilhadas, que olha e fala, presta atenção nisso aqui, então, ó, fala dentro da gente, fala aqui, ó, fala aqui naquele pensamento sutil que já se tornou uma intuição, pode se tornar uma canalização para você mesmo, para confirmar coisas que você já sabe. Então, diante desse cenário aqui, o que a gente pode ter de surpresas? Confirmações. A gente se surpreende com certas coisas e quanto mais consciência a gente tem, não que a gente menos se surpreenda, mas menos a gente se perde, se distrai emocionalmente quando a surpresa vem. Você fala, caramba, isso aqui, que doideira, que negócio louco, mas no fundo você sabia que era por aí, né? Então essas confirmações, né? Puxa aqui todas essas informações que a gente falou sobre a consciência, sobre como o dinheiro e o afeto estão intimamente ligados, a nossa capacidade de dar e receber, a nossa capacidade de usar o dom da palavra consigo mesmo. Tudo isso aqui fica agindo como confirmações ao longo dos nossos dias. E aí não tem discurso que trave isso na realidade. O que você realmente pensa é aquilo que você vai manifestando. Aqui, as pessoas com as quais você se alia, as correntes que você faz, é aquilo que vai criando o fluxo para que essas riquezas internas ou essa escassez interna se manifeste. E os capítulos da vida estão aí justamente para mostrar que é o que é, né? Então, propostas que prosperam mudam o rumo das coisas, independente de quem a gente se aliou no passado. Os cortes estão aí para serem feitos para que a gente se alie e entre em novas correntes, entendendo que a única coisa que nos traz consciência, tanto dessa luz divina que nos cobre, quanto consciência daquilo que a gente precisa fazer na vida prática, é
exatamente a energia que a gente entrega, é a energia de abundância, é o que a gente dá de melhor para todas as situações. Então, é isso. E eu vou finalizar cantando, porque esse foi um presente que eu recebi nesses laboratórios e curadorias da Mercúria da Vida, nesse 2023. É que a voz está aqui para ser usada. Em algum momento, esse ponto aqui de Oxóssi, que é de Roque Ferreira, um sambista lá do Recôncavo Baiano, em algum momento ele vai fazer muito sentido e vai reverberar por aí. E é assim: Oxóssi, filho de Iemanjá, divindade do clã de Ogum, é Ibualã, Mailé, que Oxum levou pro rio e nasceu logo Nedé. Sua natureza é da lua, na lua Oxóssi é Odé. Odé, 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 Rediqueto, caboclo da mata, Odé, Odé. Quinta-feira é seu Ossé, Axoxó, feijão preto, camarão, amendoim, azul e verde suas cores, calça branca rendada, saia curta estampada, ojá e coraça prateada, na mão ofá e lu querer, o quero Oxóssi, o que. A Jurema é árvore sagrada, o quero Oxóssi, o que. Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião, Oxóssi é quem manda na banda do meu coração. Na Bahia é São Jorge, no Rio São Sebastião, Oxóssi é quem manda na banda do meu coração. Lembra que é na ponta da flecha que está a prosperidade. Então, que a gente possa agir nessa frequência certeira. O quero. Besitos, graças. E até semana que vem.